Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre depoimento pessoal, um meio probatório no Código de Processo Civil. Aproveito para te convidar a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pois bem, depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? Depoimento pessoal é a fala da parte. A parte fala no processo e não fala somente por escrito. O depoimento pessoal é uma prova oral. Lá, na teoria geral da prova, a gente vê que as partes podem produzir todos os meios de prova, desde que não sejam ilegais ou imorais. E nós também vimos, lá na decisão saneadora, que se for necessária a prova oral, o magistrado designa uma audiência de oitiva de depoimento pessoal, oitiva de testemunha, a audiência de instrução e julgamento. Pois bem, uma das provas orais mais utilizadas é o depoimento pessoal, porque justamente é por meio do depoimento pessoal que se busca obter a confissão, ok? Então, para a gente tentar aí conceituar depoimento pessoal, simplesmente é dizer, é a fala da parte, é a prova oral consistente em ouvir o autor e ouvir o réu. Porém, o advogado não pode pedir para ouvir o seu cliente em depoimento pessoal, porque se o seu cliente quer se manifestar no processo por intermédio do seu advogado, ele faz isso por escrito, por meio de peticionamento. De maneira que o requerimento do depoimento pessoal somente pode se dar pela parte contrária e não pela própria parte. É óbvio que o magistrado pode determinar de ofício o depoimento pessoal. Agora, uma parte, um advogado, então eu sou seu advogado no processo, eu não posso peticionar pedindo para te ouvir em depoimento pessoal. Justamente porque, se você quiser falar do processo por meu intermédio, nós faremos isso por escrito, por meio de peticionamento. Ok? Continuando, a parte tem que comparecer. O que acontece se ela não comparece e se ela se recusa a depor, ainda que compareça? O magistrado aplicará a pena de confesso. O que é a pena de confesso? Eu acabei de dizer para você que uma das finalidades do depoimento pessoal é tentar obter a confissão. Que a pessoa diga algo que lhe é desfavorável e é favorável à parte contrária. Pois bem, se a parte devidamente intimada para comparecer a uma audiência de instrução para depoimento pessoal, se ela não comparece, ou se ela comparecendo se cala, o magistrado aplica a penalidade de confissão. É como se a parte tivesse falado e como se tivesse confessado aqueles fatos que a parte contrária queria provar. Okay? Além disso, a parte pode comparecer, não se recusar a depor, porém empregar evasivas. O magistrado pergunta, ela explica de um jeito esquisito, não responde direito, fica fugindo do assunto. Se a parte empregar evasivas, não há a automática aplicação da pena de confesso. Porém, o magistrado, na hora de julgar o processo, levará isso em consideração e poderá, sim, considerar que houve recusa. Se ele considerar que houve recusa, aí automaticamente está aplicada a pena de confesso, os fatos serão considerados confessados. Okay? Porque aí a parte está tentando burlar a jurisdição. Okay? Se aquilo aconteceu, não tem o que fazer, tem que falar. Se não disser, poderá tomar essa penalidade de confissão. Ok? O depoimento pessoal é uma prova oral, de forma que não pode ser feito por escrito. Porque justamente a finalidade do princípio da oralidade é ter esse contato muito próximo com o acontecimento. É ver como é que a parte se comporta fisicamente, se está suando, se está mudando de cor, se está gaguejando. Essas coisas
o magistrado está buscando a verdade naquele processo. Então, no mais das vezes, é importante que o magistrado afira a verdade a partir do comportamento da parte, não só das palavras que ele fala, que a parte fala. É por esse motivo que o depoimento pessoal não pode ser feito por escrito. Agora, eventuais anotações para um detalhe ou outro, então, sei lá, o senhor estava no estacionamento no dia tal às 7h37 da manhã. Olha, eu não sei se era 7h37, era por aí. Mas eu tenho aqui o ticket do estacionamento que eu tenho o horário exato que eu estava. Então dá uma olhada. Aí vai poder olhar. Mas é para esse tipo de coisa. São breves anotações só para consultar alguns detalhes. Okay? Como eu acabei de te falar, a parte ela é obrigada a depor. A regra é que ninguém pode se eximir de colaborar com o judiciário. É claro que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, mas a parte que calar terá a pena de confesso aplicada. Agora, haverá hipóteses em que a parte não é obrigada a depor. Ela não é obrigada a falar e não haverá, por óbvio, a penalidade de confissão, caso a parte se cale a respeito de determinados fatos. Quais são esses fatos? Vamos dar uma olhada lá. Primeira coisa, fatos criminosos ou torpes que sejam imputados a ela. Fatos que tenham sigilo profissional. Então, o médico, o advogado, eles têm o sigilo profissional. Eu sou seu advogado, então, na nossa relação profissional, eu tenho o sigilo resguardado. Então, se um dia eu estiver prestando depoimento pessoal, ou até testemunha, a gente vai ver isso lá na prova testemunhal também, e o magistrado me perguntar desses detalhes do meu relacionamento profissional com você, se eu fosse seu advogado ou se eu fosse seu médico, seria a mesma circunstância. Okay? Eu estou resguardado. Mas note, essa proteção, essa inviolabilidade, essa dispensa de depor, não se aplica às ações de estado da pessoa e às ações de família. Estado da pessoa não tem nada a ver com pessoa jurídica de direito público. Estado aqui, note, está com letra minúscula. Quando a gente coloca letra minúscula, a gente está falando do estado da pessoa. Como a pessoa está. Estado civil, por exemplo, uma anulação de casamento. Ok? É redundante mesmo, anulação de casamento na vara de família. Sim, é redundante, mas o Código quis deixar bem claro que em todos os casos de família e em todas as ações de Estado, ainda que remotamente, hipoteticamente não ocorressem em vara de família, está liberado, está fora dessa proteção. Nas ações de Estado e de família, mesmo os fatos dizendo respeito a essas circunstâncias, criminosos, torpes, sigilo profissional, tem que falar. Não há o direito de se recusar a falar. Também não há o direito à recusa quando os fatos acerca dos quais a pessoa não possa responder sem desonrar a si mesma, sem desonrar o cônjuge, companheiro ou parente em grau sucessível. E, Antônio, eu esqueci o que são parentes em grau sucessivo. É fácil. Dá um pulinho no artigo 1829 do Código Civil. Lá está efetivamente a lista dos parentes em grau sucessível. Mas eu já te falo aqui, não é tão difícil assim. Todo mundo para baixo são os descendentes em grau infinito, os ascendentes em grau infinito e os colaterais até o 4º grau. Irmão, tio e primo e sobrinho. Ok? Fora isso, o grau de parentesco não é sucessível. Então, eu posso me recusar a falar se trouxer desonra para o meu irmão, para o meu sobrinho, para o meu tio, para o meu primo, para o meu pai. Agora, para o filho do meu primo, que é meu parente de 5º grau, não posso falar, me recusar a falar. Porque, na verdade, nem existe parentesco de 5º grau. O parentesco vai até na linha colateral, vai até o 4º grau, que é o primo. Okay? Na descendente, filho, neto, bisneto, aí é infinito. Na descendente e na ascendente, são infinitos os graus. Mas na colateral, primo, irmão, tio, sobrinho, só vai até o 4º grau. Ok? Então, continuando aí, desonra dessas pessoas ou fatos que coloquem em perigo a vida do próprio depoente ou das pessoas acima.
Então, se o fato que vai ser dito puder trazer risco de vida para essas pessoas, o depoente não está obrigado a falar. Lembrando que essa dispensa de depor, como eu já te disse, não se aplica às ações de Estado e de família. De maneira que, mesmo se enquadrando a situação nessas hipóteses, se for uma ação de Estado da pessoa ou se for uma ação de vara de família, sim, o depoente é obrigado a depor e a recusa poderá caracterizar a pena de confissão. Ok? Depoimento pessoal, a oitiva da parte, a prova oral consistente na fala do autor e do réu para o magistrado. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.